Estou aqui com o Guapiaçu e ele vai explanar um pouquinho melhor para o senhor e para a senhora que está em casa. Guapiaçu está com a palavra, fique à vontade. Boa tarde, professor Laércio. Dizer da minha alegria, da minha satisfação em receber o seu convite na TV Record. Bom dia, telespectadores, bom dia, senhoras, senhores, juventude e crianças. Como nós acabamos de ver, o relator, o doutor José Carlos Novelli, emitiu um parecer contrário e que foi acompanhado por unanimidade, quer dizer, todos os conselheiros do Tribunal de Contas votaram contrário à aprovação das contas no exercício 2014. Submetido o processo ao Ministério de Contas, foi também reprovado. Esse processo retornou para Diamantina, ficou aqui, está mais de 2 meses aí, dormindo em berço esplêndido. Por que o senhor acha que ficou aí 2 meses e ninguém tomou providência nenhuma? A bem da verdade, o processo retorna e fica à disposição dos munícipes. Eu acho que faltou um pouco de divulgação. A Câmara não divulgou. Divulgar. Eu acho que, nesse sentido, a Câmara poderia ter trazido para a televisão, para as emissoras de rádio, e dizer, olha, o processo número 3.310, dígito 3, que tem um parecer contrário do Tribunal de Contas, está à disposição dos munícipes. Mas, Guapiaçu, nem os jornais, nem as rádios da cidade falou dessas reprovações? Acha que os vereadores vão falar? É verdade, é verdade. Muita conveniência. Muita conveniência. Então, a bem da verdade, nós precisamos explicar e esclarecer aos seus queridos telespectadores que ocorreram inúmeras irregularidades do prefeito Juviano Lima. Como nós vimos ali, 4 irregularidades. 3 de natureza grave e 1 de natureza gravíssima. O ilustre prefeito Lincoln foi notificado pelo Tribunal de Contas, ele teve o direito de ampla defesa, o contraditório, evidentemente que deve ter constituído bons advogados, bons técnicos na área financeira. O dinheiro do povo. Dinheiro do povo. Mas ele não conseguiu sanar todas. Das 4 ainda restaram 2. Uma de natureza grave e uma de natureza gravíssima. A de natureza grave foi aquela em que o gestor passava as informações via eletrônico no sistema Aplique, que é a auditoria pública informatizada do Tribunal de Contas, e quando o Tribunal de Contas, através dos especialistas, foram verdadeiramente apreciar as contas, perceberam que as informações contidas e repassadas pelo prefeito via meio eletrônico eram divergentes daquelas que constam na conta. Por exemplo, foi passada uma informação de que um documento constava R$970 mil. Nas contas não estava 970, estava 1.115.000. Dava uma diferença. Passaram um outro documento no valor de 790 mil, para exemplificar aqui. Mas lá nas contas houve divergência, estava 971. Então, além de ter conta reprovada, ainda omitia ou mentia informações, é isso? Eu não diria que ele mentiu, mas as informações são inconsistentes e divergentes daquelas apresentadas. Das verdadeiras. Mas eu quero me ater aqui a de natureza gravíssima, professor Laércio. O prefeito, ele gastou mais do que devia e gastou mais do que sabia que não podia. Como assim? Com as despesas de pessoal, foram gastos 33.899.000 com pessoal. E a lei de responsabilidade fiscal preconiza no artigo 20, inciso 3º da linha B, que só podia gastar 30.550.000, que refere-se aos 54%, que é constitucional. Mas a agravante é que o doutor José Carlos Novelli, ele enviou para o prefeito o chamado um termo de aviso. Ele avisou o prefeito para não gastar. Por quê? E ele recomendou para a Câmara
que estava prestes a ultrapassar o limite constitucional. Então lá tem uma luzinha vermelha. Tem Mandaram uma luz. a luzinha vermelha, mas continuou a mesma coisa. Continuou. Ao que nos parece, ignorou-se o aviso número 23, vindo do Tribunal de Contas, e continuou a gastança com o pessoal. E quando continuou exageradamente, ultrapassou o limite constitucional. Na verdade, na defesa do prefeito, ele elencou vários motivos, mas o Tribunal de Contas e o Ministério de Contas não aceitou. Veja bem, teve 3 itens que foram deduzidos da defesa do prefeito. R$254 mil com auxílio maternidade e doença. Teve também R$812 mil com plantão médico, foi deduzido. E foi deduzido também o valor de despesas, verbas rescisórias no valor de 641 mil, que totalizaram 1.708.000 para ser deduzidos do montante dos 33.899. Ainda que deduziu 3 itens, ainda que o tribunal considerou e deduziu 1.708.000, ultrapassou o limite constitucional e ficou em 32.190.000. Ou seja, era para ficar em 54%, extrapolou o limite constitucional e chegou às raias dos 56,9%. Ou seja, excedeu o gasto em 1.640.000. Então, mesmo com as justificativas, se elas fossem acatadas, ainda tinha ultrapassado. Estava reprovado, mesma coisa. O tribunal, teve coisa que o tribunal não considerou, que é descabido. Nós até fizemos uma inscrição na Câmara com o objetivo de esclarecer essas nuances, uma vez que o povo está desamparado, o povo está sem saber o que aconteceu. Então, o objetivo nosso não é ir lá denegrir a imagem de quem quer que seja. Muito pelo contrário, é esclarecer os fatos. O prefeito teve a oportunidade, com a sua defesa, de demonstrar por A mais B que o tribunal estava errado. E o tribunal manteve o parecer contrário, porque ele não conseguiu se justificar. Por exemplo, coleta do lixo. O prefeito Lincoln mandou um documento querendo que fosse deduzida a coleta do lixo. Rapaz, mas isso aí é uma vergonha. É uma afronta à inteligência dos edis, dos vereadores, e uma afronta à sociedade. Por quê? Porque ele quer que deduz valores da coleta de lixo, e ele mesmo tem uma lei em mãos, que é a Lei 1045, professor, que foi aprovada no dia 28 de maio de 2015. Ora, as contas analisadas não são de 2015, é de 2014. Então, aquele documento não pode e não deve e não encontrou guarida do tribunal. Então, professor, nós, como cidadãos, nós imaginamos que hoje aquele processo vem a plenário. E imaginamos mais, que os representantes do povo... do povo, porque foi eleito pelo povo, não foi eleito pelo prefeito. Vocês têm que fazer o serviço que o povo gostaria que fosse feito. Que nós esperamos que os vereadores, com as suas devidas consciências, possam ter se debruçado em cima do referido processo, estarem inteirados no processo. O que aconteceu realmente. E olha, pode até serem amigos do prefeito, mas o que está reprovado, se for desmanchado, vai ser mais uma vergonha para o Poder Legislativo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que os vereadores irão acompanhar o parecer contrário, porque permanecem, restam irregularidades. Essa é a grande verdade, professor. Sabe, quando o senhor fala em consciência do vereador, eu fico perturbado, porque na minha cidade, lá no Paraná, viu, povo? Lá no Paraná, onde eu morava, tinha um prefeito que de vez em quando reprovava as contas dele. Mas os vereadores, o legislativo, então tinha um que a mulher trabalhava na prefeitura, ganhava lá seus 5, 8 mil por mês. O outro, o filho, trabalhava num setor da prefeitura. O outro, a mulher, trabalhava lá na secretaria tal. Tá entendendo, povo? É lá em Diamante, é lá no Paraná.
que aconteceu isso. E eu era criança, eu olhava aquilo e falava, mas eles não vão votar contra, nem que o prefeito fizesse aqui um regaço na cidade. Por quê? Porque se votasse contra, a mulher perdia o serviço. Se votasse contra, o filho era mandado embora. Então, começa a observar e vai na Câmara hoje, para você ver quem é o seu vereador, se você votou nesse cara, se ele tem parente que trabalha para o prefeito, porque lá no Paraná acontecia isso, e eu quero abrir o olho seu. Veja bem, nós precisamos, eu gostaria que surgisse uma lei aqui nessa cidade, uma lei orgânica, uma lei municipal, onde legislativo não pudesse a esposa trabalhar em setor nenhum da administração pública, os filhos de maneira nenhuma na administração pública. Sabe por quê? Quem você acha que lá no Paraná eles votavam contra? Mas lógico que não, o filho estava ganhando 7, 8 mil por mês, vai votar contra? Vai nada, vai perder o povo é que vai perder. Então hoje era muito bom você estar lá, aí você analisar onde a mulher desse vereador trabalha, onde o filho desse vereador trabalha, onde o parente dele trabalha. Ah, então foi por isso que ele votou assim, porque nós estamos falando de consciência legislativa. Um vereador, ele foi eleito pelo voto do povo para defender os direitos de uma coletividade, dos direitos de um povo que confiou que ele ia fiscalizar o executivo. E aqui está uma pessoa que já foi do legislativo, entende do que está falando, mostrando para o senhor e para a senhora que, olha, é gravíssimo, grave, teve defesa, mas não foi acatado a defesa, porque lá no Tribunal de Contas não passa conversa somente, lá tem que passar a realidade. Lá é a realidade. E se foi reprovado lá, eu pergunto por que cargas d'água tem que ser aprovado aqui. Aí eu lembro você lá do Paraná. Ah, o filho trabalhava, a esposa também trabalhava e foi dando a quantidade de voto que o prefeito de lá precisava e não aconteceu nada, porque o dedo dele está no olho seu, que está em casa. Esses 2 dedão deles ali, ó, no seu olho. Por que está no seu olho? Porque ganha-se um prefeito, assim que quer fazer esse tipo de irregularidade, ele já oferece emprego para a esposa, para o filho, para o cunhado, para o parente. Tem que ser proibido em Diamantino esse tipo de cargo. Mulher de vereador não pode trabalhar em prefeitura. Olha só. Tem que ter lei como aconteceu lá no Paraná. Lá fizeram uma lei assim e não teve mais esse tipo de problema. Então nós precisamos ficar muito espertos. Acontecia lá no Paraná, eu gostaria que não acontecesse aqui em Diamantino. Hoje nós vamos lotar aquela Câmara ali para ver o que está acontecendo. Aproveitando você aqui, eu gostaria que você explanasse tudo para o povo. Você falou muito bem. Eu só queria lembrar que pode ser que alguém suba na tribuna hoje para tentar desqualificar o parecer do tribunal. Eu só quero lembrar a população, e por isso que eu também apoio a ideia de que nós, tendo jeito, tendo disponibilidade, que vá na Câmara. Que vai hoje, que vai segunda também. Por quê? O Tribunal de Contas é um órgão de controle externo que tem a função de fiscalizar o dinheiro público. E não tem interferência. Ele é isento, nem para a direita nem para a esquerda. São técnicos. Então, quando me interessa, quer dizer que eu sou a favor do tribunal quando dá parecer favorável. O tribunal é o melhor do mundo. Agora, quando o parecer do tribunal é contrário, ele não presta. Eu vou dizer só uma coisa, minha gente. Minha memória é boa. Eu me reporto aqui que o Tribunal de Contas da União, ele tem 125 anos. Ele foi criado por Rui Barbosa, quando Rui Barbosa foi ministro da Fazenda no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. 125 anos de tradição. O impeachment da presidente Dilma está sendo pautado nos fundamentos do Tribunal de Contas que emitiram um parecer contrário a Dilma. No estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado, ele foi criado em 1953
no governo Fernando Corrêa da Costa. Tem aquela avenida Fernando Corrêa da Costa. E ele tem 62 anos de vida. Se ele não tivesse importância, ele não existiria. E o Tribunal de Contas, ele fiscaliza o governo do Estado, o Tribunal de Contas fiscaliza a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas de Mato Grosso fiscaliza o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, as prefeituras e as câmaras municipais. Então não me venha com essa conversa de que o tribunal agiu politicamente, agiu técnico. A bem da verdade... Mas, espera lá, Guadesso, 5 vezes politicamente, 5 vezes reprovado? Na bem da verdade foram 4. Em 2010 foram reprovadas as contas do prefeito Lincoln. Em 2011 foram reprovadas, em 2012 foram reprovadas, em 2013, embora o Ministério Público de Contas reprovou, o Ministério acabou, talvez por um lapso temporal, acabou dando favorável. Agora eu quero dizer para o senhor e para a senhora o seguinte, a pergunta que eu faço, que vou fazer hoje lá na Câmara é, o problema é na arrecadação de Diamantino ou na gestão? Você sabe quanto que o município de Diamantino arrecadou no exercício de 2014, que está em voga a apreciação das contas? Arrecadou, pasmem, 59.784.324,25. Se você dividir 59.784 por 12, eu já fiz a conta, dá uma média por mês de arrecadação em Diamantino em 2014 de 4.932.000. E Diamantino se transformou no município, na cidade do Latinha. Lá tinha prefeito, lá tinha vereadores, lá tinha secretários, lá tinha remédio, lá funcionava os postos de saúde, lá tinha estradas que funcionavam. Lá tinha a regional da Polícia Civil. Exatamente. Então, e esse ano de 2015 já arrecadou 59.364.000. Se vir na média que vinha vindo, vai arrecadar mais 4, 5 milhões e Diamantino vai ter a maior arrecadação na legislação dos atuais vereadores e do prefeito Lincoln. Vai ultrapassar 60 milhões. E nós não vemos obras. Municipais não tem uma. Não temos. E aí fica a pergunta que a Globo faz, nós fazemos aqui. Aonde está o dinheiro que estava aqui? Diamantino arrecadou, como você viu aí, 59 milhões. Gastaram de despesas empenhadas o ano passado 57 milhões. Ora, tem uma diferença de 2.467.000. E aí que eu quero clamar aos vereadores. Se vocês não fiscalizaram, ou de que forma que vocês fiscalizaram? Porque, ao que nos parece, o prefeito Lincoln acabou incorrendo na ingerência, porque os vereadores não fiscalizaram o município, ou seja, não cumpriram o papel que está devidamente preconizado na lei orgânica do município, no regimento interno e, acima de tudo, está epigrafado no artigo 206 da Constituição do Estado, que diz, que reza, que preconiza e que pede que o vereador fiscalize a parte contábil, a parte financeira, a parte orçamentária, a parte patrimonial e a parte operacional. Ora, se fiscalizou e não viu, não sabe fiscalizar. É porque talvez a fiscalização não foi tão boa. E aí eu fico com pena do prefeito Lincoln nesse inteirinho. Porque o que se diz é que os vereadores são todos aliados. E aí, se estão todos aliados e permitiram que o prefeito incorresse na falha, então o prefeito deve estar muito entristecido com a Câmara também. Eu vou dizer para você o seguinte, eu só me inscrevi para falar na Câmara hoje devido à insistência de muitas pessoas. O povo pediu, Guapiaçu, vai na Câmara, porque nós não sabemos o que está acontecendo. E hoje nós queremos explicar, dentro do pouco período de tempo que nós temos, repito, não para denegrir vereador, porque mesmo que votar 9-0, não tem problema, porque mais vale as lágrimas de ter lutado e não ter vencido, do que as lágrimas daqueles que são covardes e não vão para a luta.
Nós vamos para a luta, nós vamos mostrar para a sociedade o que de fato aconteceu. O povo chega de enganação, chega de mentiras, chega de inverdades, precisa ter decência, precisa ter ética na política. Eu acho que está faltando isso aqui. Laércio, só para me lembrei aqui agora, o Tribunal de Contas do Estado, ele criou o IGF. O que é IGF? É o Índice de Gestão Fiscal. O prefeito recebe uma nota A, quando a administração do prefeito é de excelência, quando ele atingiu mais de 0,8 ponto. Ele recebe nota B, quando a pontuação dele vai de 0,6 a 0,8. Uma administração boa. Mas a nota C já é um prefeito que tem dificuldade na administração. Ele tem nota de 0,4 a 0,6. E você sabe qual foi a nota do prefeito Juliano Lincoln? Não. Foi a pior. Foi letra D. Foi crítica. Foi péssima. Não foi nem a C? Foi 0,37. Meu Deus. Não foi A, não foi B. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Mas você lembra na campanha política que tinha uma pessoa muito próxima dele que falava: tem que votar nesse prefeito aqui porque ele tem gestão em administração pública? De repente tem, mas não está aplicando. Não usa, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu falar é uma coisa. Então eu penso muito na ética. Eu sempre lembro desses 3 termos. A definição de ética é assim: é um conjunto de valores morais que o ser humano utiliza para decidir 3 questões importantes em nossas vidas. Quero, devo e posso. Tem coisas que eu quero, mas eu não devo. Há coisas que eu devo, mas eu não posso. E há coisa que eu posso, mas eu não quero. E já dizia o grande Rui Barbosa, que com toda a sua inteligência foi derrotado porque puxaram o tapete dele, e ele disse o seguinte quando ele foi derrotado: das tristezas que eu trago na vida, uma me entristece. Se acerto, ninguém se lembra, e se erro, ninguém se esquece. Então, minha gente, nós que moramos em Diamantino não podemos incorrer no mesmo risco. E aqui eu falo disso, eu não tenho nenhum partido, não sou nem filiado, não estou filiado em nenhum partido. Mas como se avizinha as eleições, é importante que nós venhamos escolher gestores, administradores, porque eu creio que Diamantino não aguenta mais 4 anos com administração capenga e com prefeito que descumpre a lei de responsabilidade fiscal, com prefeito que não obedece o tribunal e que gasta muito. Sabe quantos funcionários tem a prefeitura hoje? Quanto? Eu fiz um cálculo, em 2000 tinha 496. Hoje a prefeitura tem 1.007. Tem 923 servidores e mais 84 DAS. Então, gastou muito, e eu creio, mas eu acredito nos vereadores. Eu acredito que, embora eles estejam desgastados, eu acredito que, embora a população já não os aceite, a população está indignada, eu ainda acredito que eles vão fazer a reviravolta hoje, e, embora desgastados, vão acompanhar o parecer, que o parecer demonstra que o prefeito falhou. E se o prefeito falhou, e se o prefeito errou, ele precisa receber o acompanhamento do parecer contrário dos vereadores também. Hoje eles têm a chance, Guapiaçu, a chance de mudar a história dessa cidade, de mudar a história política deles mesmos, mostrar que eles não são isso que o povo está pensando que são. Então hoje a responsabilidade toda está nas mãos deles. Porque, na verdade, você falou bem, porque o vereador tem algumas funções preconizadas na lei, na Constituição Estadual, na Constituição Federal, na lei orgânica, no regimento interno. Ele é um legislador, ele faz leis desde que não onere 1 centavo para o poder executivo. Quem vai executar é o prefeito. Ele é um fiscal do povo, e ele tem a função hoje lá na Câmara, ou na segunda-feira que vem, de julgar. Ele se transforma num juiz, mas hoje só que ele vai se transformar num juiz. Mas eu quero alertar os senhores vereadores que a plateia vai estar com os olhos
como verdadeiros juízes em vocês. A população de Diamantino, ela clama por decência, por ética, por moral na política de Diamantino. E por essa razão, em nome do povo, em nome dos segmentos organizados, nós esperamos que vocês vão acompanhar o parecer do tribunal, votando contra aquilo que está errado. Porque quando o tribunal alertou o prefeito, e olha só, o Tribunal de Contas, ele determinou, ele recomendou à Câmara, o Tribunal de Contas recomendou que a Câmara de Diamantino determinasse ao prefeito para parar com os gastos. O conselheiro relator, o doutor José Carlos Novelli, enviou um aviso ao prefeito, aviso de número 23, cuidado que você vai cair na ratoeira. Mas ele continuou gastando. Então ele foi desobediente. E a lei de responsabilidade fiscal não reserva mais espaço para administradores inconsequentes, para administradores relapsos, para administradores despreparados, para administradores que não têm responsabilidade e respeito com o dinheiro público. Gastou mais do que devia? A Câmara tem que estar do lado do povo, porque os vereadores receberam uma procuração em branco por parte da população, votaram em vocês, senhores vereadores. E hoje a Câmara espera que vocês cumpram o papel para o qual foi eleito. Vocês preferiram, nesses 3 anos de mandato, ficar ao lado do prefeito. E se vocês forem candidatos, tiver coragem de sair, que vocês peçam o voto para o prefeito. E que vocês não tenham coragem de entrar nas casas do cidadão diamantinense. Porque, sinceramente, eu tenho ouvido das pessoas aí uma verdadeira indignação, uma verdadeira frustração, e dizem, puxa vida, tempos bons quando a Câmara fazia debate, que hoje as pessoas, de repente, não vão na Câmara, porque, de repente, perdeu-se a credibilidade do Poder Legislativo. Ninguém acredita mais. Essa é a grande verdade. Eu vou fazer o que lá, a pessoa disse. Por essa razão, Laércio, para deixar você à vontade, eu te agradeço imensamente pelo espaço que você nos permitiu vir aqui, mais uma vez, a segunda vez que você me convida, e eu fico muito feliz de vir aqui tornar público a verdade dos fatos. Hoje, os vereadores serão os juízes representando o povo. Eu acredito que os vereadores vão dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer igual quando o Guapiaçu foi vereador. Quando era o dia de votar, eu me levantava e dizia, eu sou contra, eu não aceito isso daqui, porque o voto é secreto, e só vai mudar o parecer do tribunal por 2/3 dos vereadores. 2/3 de 9 é 2 vezes 9 dividido por 3, precisa de 6 votos deles, mas eu espero que vai ter 4 pessoas conscientes. Eu acredito na consciência dos vereadores, são 9 vereadores, um número ímpar. Eu acredito como o povo acredita, e o povo espera que nesse finalzinho de ano, próximo ao Natal, próximo ao Ano Novo, pelo menos isso vocês façam, já que não tiveram oportunidade de fiscalizar durante todo esse período. Muito obrigado e que Deus abençoe a você e abençoe a todos. Dá esse presente de Natal para o povo de Diamantino, um feliz ano novo, mostrando para que vocês vieram, lava a alma de vocês, sejam conscientes, vereadores. Olha, e você, daqui a pouco está chegando a eleição, e você vai estar de cara limpa. Olha, eu votei consciente e correto em função, em benefício do povo da minha cidade. Então isso é muito bacana, muito bom para você. Como disse o Guapiaçu, como que você vai se apresentar depois, o povo vendo. E mais uma, nós vamos pegar a relação dos votos, quem votou em quem, como que foi a eleição, e mostrar para o povo todos os dias, para lembrar eles quem foram e como votaram.